Em 1968, o Papa Paulo VI publicou uma de suas encíclicas mais conhecidas, a encíclica Humanae Vitae, que tratava de um assunto extremamente polêmico já naquela época e que ainda reverbera em sua polêmica nos dias de hoje. Todavia, o assunto dessa encíclica é de extrema importância e relevância para todos os católicos e é a questão de que alguns poderiam chamar de uma das grandes tragédias dos nossos tempos modernos, a contracepção. Bom, o Papa Paulo VI então publicou essa encíclica e foi assinado no dia 25 de julho daquele mesmo ano, 68, e a reação que aquela encíclica teve, não somente pela mídia, mas até mesmo pela igreja, foi algo nunca antes visto, aparentemente nunca antes visto na história da igreja. Porque o que nós presenciamos, no caso eu não estava lá, mas o que as pessoas falam que elas presenciaram, o que eles falam que aconteceu. Mas enfim, o que aconteceu foi que conferências episcopais inteiras se uniram e se rebelaram contra a encíclica do Papa. Bispos, padres, teólogos, jornalistas, todos começaram a atacar o Papa. Muitíssimos membros, até mesmo do clero católico, se opuseram à decisão, à encíclica, ao ensinamento do Papa. Mas o que tanto o Papa falava nessa encíclica que causou tanta polêmica? Bom, o Papa simplesmente ensinava o que sempre foi a doutrina da Igreja Católica, que não se pode, que é imoral usar métodos não naturais de contracepção dentro de uma relação matrimonial. Só que parece que, já naquela época, mas especialmente hoje, as pessoas se esqueceram disso. As pessoas se esqueceram de uma coisa fundamental da própria natureza do matrimônio e das relações sexuais. As pessoas se esqueceram que todas as relações sexuais devem ter duas principais finalidades, como nos ensina o Papa naquela encíclica. Elas devem ter finalidade procriativa e unitiva. Nem sempre é óbvio que a procriação nem sempre vai acontecer, obviamente. Mas eles têm que estar abertos a essas duas coisas. E a finalidade primária, não é para falar que não existem outras, mas a primária da relação sexual é a procriação. É como assim, num exemplo que eu ouvi de um padre Paulo Ricardo. Nós comemos, sim? Todo mundo come. Qual é a finalidade primária de se sentar numa mesa e ingerir alimentos? É se nutrir. Essa é a finalidade primária de você sentar e comer. É se nutrir, se alimentar. Agora, existem muitas outras finalidades. Você pode estender por todos os seus pratos, suas taças, chamar sua família toda para comer, seus avós e tal. E ali você não vai ter somente a finalidade de se nutrir. Você vai ter a finalidade de celebrar um aniversário lá naquela mesa. Você vai ter a finalidade de confraternizar. Você vai ter várias finalidades. Mas a finalidade primária, essencial do ato de jantar é se alimentar, se nutrir. Do mesmo modo na relação sexual. Essa é a finalidade que não pode faltar. Senão está faltando uma parte essencial da integridade daquela ação que você está fazendo. E isso se esqueceu. E o Papa Paulo VI, então, escreve e explica de modo muito profético. O Papa escreve o que aconteceria se a nossa sociedade, então, aderisse aos métodos anticoncepcionais. E o Papa, no artigo 17 do documento, cita especialmente 3 coisas que eu quero citar agora. Se a nossa sociedade, diz o Papa, aderir os métodos contracepcionais como algo comum, irá aumentar muito a infidelidade matrimonial entre os esposos, entre o casal. Agora, veja se isso não é verdade. Claro que antigamente existiam infidelidades, mas o número de divórcios parece só crescer. O número de infidelidades, de adultérios, as pessoas estão vendo as relações sexuais como algo simplesmente pelo prazer, mas elas não estão se dando conta que isso é usar a outra pessoa, isso não é o plano de Deus para esta pessoa. O Papa também disse que ia aumentar muito mais o abuso de homens sobre as mulheres. E de fato nós estamos vendo, e não é à toa, e isso é um grande paradoxo, mas uma grande hipocrisia por exemplo, do movimento feminista, que clama por proteger as mulheres e
vários métodos como ideologia de gênero e até mesmo os anticoncepcionais e aborto, mas elas não estão percebendo que isso está causando com que elas sejam cada vez mais usadas e abusadas pelos homens. E o que é evidente que vem acontecendo ainda mais nos dias de hoje, nesse campo sexual. Também o Papa disse que haveria futuramente um controle estatal até mesmo sobre essa questão da natalidade, o que nós vimos que já aconteceu e acontece muitíssimo. Como quando o Estado muitas vezes está recomendando para as jovenzinhas, os jovens, já ensinando como se usa os métodos contraceptivos, como a gente vê em algumas escolas no Brasil, mas também fora do Brasil, e se ensinam e se propagam como se fosse algo necessariamente bom, como se fosse algo mais saudável possível, porque nós precisamos proteger o planeta da superpopulação. Só que isso acaba prejudicando as próprias pessoas e, obviamente, não gerando mais promes. Por uma questão que muita gente esquece dessa questão, algo que muita gente esquece dessa questão da contracepção, é como a igreja sempre ensinou, como isso vai diretamente, essa questão da contracepção é diretamente contrária à lei natural e à própria essência daquilo que Deus desejou para o matrimônio, ela é uma falta grave. O que isso quer dizer? É um pecado mortal. A contracepção é um pecado mortal dentro do matrimônio, porque toda relação sexual deve estar pelo menos aberta à vida. Pelo menos aberta à vida. Portanto, você impedir que essa vida se forme, isso aqui não é nem porquê, porque um dos fatos é que a maioria dos métodos anticoncepcionais, eu não posso falar todos que eu não sei, mas a maioria, o que acontece é que o método ele tem meio que dois procedimentos. Um, ele tenta impedir a fecundação, mas muitas vezes não conseguindo impedir, a segunda coisa que o método faz, pelo que eu estava vendo, é que, então, caso ocorra a fecundação, ele tenta fazer com que essa fecundação não se desenvolva, sendo, neste caso, abortivo. Mas não é nem por isso que eu estou falando, só a questão de impedir já seria uma falta grave, porque você tá separando as duas realidades dessa realidade sagrada, que sim é a relação sexual como Deus criou, mas como Deus criou para a procriação, para essa aliança de amor entre homem e uma mulher. Então você vê que quando você tira a procriação, o fruto dessa ação, você tira a aliança. Você cria muito mais espaço para uma infidelidade. Então é o seguinte, dentre muitas coisas que dá para discutir e dá para refletir sobre esse tema, isso não é uma questão de preferência ou de ser um católico mais tradicional ou de seguir uma linha como seguia antigamente. Isso é uma questão da salvação da própria alma e da alma dos seus filhos, porque o objetivo do matrimônio é fazer o teu esposo santo, a tua esposa santa, e fazer filhos santos para que eles vejam um dia no céu, e assim você vai se santificar. Agora, para isso você precisa gerar filhos. Mas a questão de como é um pecado mortal, as pessoas esquecem que isso leva para o inferno. Se você está usando métodos anticoncepcionais, contraceptivos, você não pode nem comungar na igreja. E, ademais, não pode nem confessar se você vai querer continuar usando, porque sua confissão vai ser inválida e sacrílega. Você vai estar confessando algo que você não está arrependendo. Você está mentindo pro padre ainda, se você vai continuar usando. Não pode nem se aproximar da comunhão, se você usa isso. Isso que a igreja ensina, ao menos óbvio, que você se arrependa e passe a não fazer isso mais. Então, daí, diante do arrependimento, Deus, que é misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos acolhe numa mudança de vida, numa mudança de mentalidade, né? A metanoia. Uma outra questão que dá para refletir, assim, eu vou terminar. Uma outra questão que dá para refletir sobre esse tema é que nós vemos a quantidade de católicos que simplesmente ignoram ou não acreditam nesse ensinamento da igreja. Eu não vou tratar daqueles que ignoram, daqueles que não sabem sobre isso. Vamos deixar esse daqui de lado. Mas daqueles que não acreditam, daqueles que sabem do ensinamento da igreja e não acreditam. Isso é uma clara mostra da falta de fé que tem hoje em dia na igreja. De como as pessoas têm na cabeça delas que elas vão legislar sobre aquilo que é certo e que é errado. Ou que elas veem algo e elas tentam criar a sua realidade. Então eu tenho direito de ter o orgasmo, o prazer sexual. Eu tenho direito
Então, como alguém vai me impedir? Mas eu não quero, filho. Mas veja, não é um direito. Isso aí é uma coisa que você vai ter, claro, dentro de uma aliança matrimonial, segundo os planos de Deus, não segundo os seus planos. Porque o matrimônio é uma constituição de Deus. Deus criou o matrimônio. E ele viu que isso era bom. Ele quis, ele criou o homem para se unir com a mulher. Porque não é bom que o homem esteja sozinho, a Bíblia vai dizer. Mas segundo os planos de Deus. E os planos de Deus é que essa união do homem com a mulher seja aberta. E para terminar, qualquer pessoa, eu acho, se você fosse perguntar, imagine 2 cenários, vamos fazer assim, imagine 2 cenários. Qual você prefere para você que está assistindo? Você prefere ser o 8º filho de um pai favelado que viveu na favela, passou uma vida difícil, com muitas misérias, muitas dificuldades, até doença, e morreu com 25 anos. Você prefere ser o 8º filho desse pai, mas um bom católico e um dia para o céu, e daí desfrutar de Deus eternamente no céu, onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas, como diz o Apocalipse? Ou você prefere nunca ter existido? Não dá para responder outra coisa. Porque se você não vê desse jeito, se você não vê que é melhor ter uma vida sofrida do que não ter uma vida, por quê? Porque a gente vê assim, porque a gente crê na vida eterna. E se a gente não vê essa questão da contracepção também com as lentes da vida eterna, vai ficar muito mais difícil de entender. Deus quer que a gente vá para o céu, que a gente leve a nossa descendência para o céu, nossos filhos para o céu. Mas se você não tem os seus filhos, você não vai levá-los para o céu. Um dia eu ouvi, eu acho que é de algum místico da igreja, não tenho certeza de onde que eu ouvi, mas que quando nós chegarmos no céu, quando os casais que usaram contracepção chegarem no céu, Deus vai mostrar para eles, e vamos esperar que os seus filhos também estejam no céu, Deus vai mostrar os filhos no céu e eles vão estar no céu, mas vão ter lá vários tronos vazios. Tronos que nunca vão ser habitados por ninguém, dos filhos que eles não tiveram. Imagina que realidade difícil. Que realidade, assim, Deus aceita, Deus não vai forçar, Ele não vai criar uma alma do nada, mas Ele precisa da nossa cooperação. E se a gente realmente tem fé, a gente busca o céu. Se a gente realmente busca o céu, então vamos fugir desse pecado que leva muitas pessoas para o inferno. Pedi intercessão da Nossa Senhora Guadalupe, que é a padroeira das mulheres grávidas, e também do Papa Paulo VI, para que nos ajude na nossa caminhada de fé, enquanto nós buscamos sempre aprender mais sobre a doutrina e o ensinamento da Igreja Católica, que é sempre voltado no amor, que não é uma opressão, mas é uma libertação para que a gente verdadeiramente possa amar, segundo o que Ele planejou e não segundo como nós queremos. Muito obrigado, salve Maria, viva Cristo. Antes de acabar o vídeo, porém, eu gostaria de deixar como que 2 notas de rodapé aqui, porque são coisas que eu acho que eu acabei não mencionando no vídeo, mas vale a pena mencionar, que existem sim casos que a igreja aceita e aprova os chamados métodos naturais, em inglês a gente chama de NFP, ou Natural Family Planning, e são diversos métodos que, de modo natural, você acaba não gerando filhos, mas também sem comprometer essa integridade matrimonial que é exigida. E eu gostaria de falar, por último, que esse é um tema extremamente complexo. Eu não quis aqui uma explicação geral, um resumo magnífico da teologia por trás disso. Eu quis trazer algo um pouco mais simples, porém útil. E eu recomendo para aqueles que quiserem saber mais, ir então ler a encíclica do Papa, escrita por ele mesmo, com certeza vai ser muito melhor que o meu vídeo, chamada Humanae Vitae. Eu vou escrever aqui na tela, porque é em latim. E leia a encíclica do Papa, eu também vou deixar na descrição um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele fala um pouco mais sobre isso, e tem muitos outros materiais que é muito oportuno que nós busquemos a aprender mais sobre essa, que é a bela doutrina e os belos ensinamentos da igreja. Tudo bem? Então é isso mesmo. E salve Maria. Em 1950... Errei. Em 1950? Por que eu falei isso? Vamos de novo.